eu vim conhecer a primeira festa da uva de Brasília. O objetivo dessa feira é mostrar a produção e o potencial de Brasília para o cultivo de uva. Vamos lá conferir? I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. Já estamos aqui dentro da feira e aqui tem mais ou menos 40 produtores de uvas e também de plantas ornamentais. Nós vamos saber deles como é que é cultivar essas plantas aqui no Centro-Oeste e também quais são os tipos de produtos aqui presentes. E um desses produtores aqui da feira é o Valdeci Greco. Eu vou conversar com ele quais são as dificuldades da produção de uva aqui no Centro-Oeste. Valdeci, obrigado por receber a gente. Qual é o tamanho da produção de uva aqui no Distrito Federal? Oi, bom dia. Atualmente em Brasília nós temos uma produção de 120, 150 hectares hoje, tá? Mas a tendência é crescer mais, tá? Nossa produção aqui em Brasília, a gente tem duas safras anos e nossa produção é muito boa. Só que o nosso custo é muito alto aqui em Brasília, tá? E os preços são muito baratos para competir com Bahia e o Rio Grande do Sul, tá? Às vezes, pelo investimento que a gente faz, não chega a compensar, que o investimento é muito caro. Hoje, para a gente montar um hectare de uva, só inicialmente, fica R$150 mil, aproximadamente, tá? E que tipo de uva você produz aqui, Valdeci? Olha, lá em casa, a minha eu tenho Niagara, tenho Isabel, tenho Moscato Rosé e Moscato Branca e Violeta. Valdeci, e o clima aqui do DF, ele é propício para o cultivo de uva? Sim, nosso clima é bom, tá? Nós temos duas safras ano, enquanto o Rio Grande do Sul tem uma safra só, por causa do frio, tá? Já Petrolina, eles têm duas safras e meia ano. Aí a gente fica intermediado dos dois climas, tá? Aí fica muito bom. Mas o senhor colhe a uva aqui em que período aqui do ano em Brasília? Porque a gente tem um clima que assim, é quente e muito seco, né? E às vezes chove muito. Qual é o ideal aqui para vocês? Ó, o ideal mesmo é essa colheita agora, que a gente está fazendo tempo seco, tá? Agosto, setembro, que é antes das chuvas, tá? Mas eu tenho colhido muito bem também no período chuvoso, dezembro, janeiro, tenho colhido bastante também, tá? A uva, ela precisa de muita água, tem que ter muita rega para você ter um bom cultivo? Sim, inicialmente na poda precisa muita água. Já quando chega a maturação, a gente não tem como cortar água. O tempo seco a gente consegue cortar a água dela, tá? Mas tempo chuvoso não tem como. Só que no tempo seco ela fica mais suave, mais doce, tá? Dá mais brix. E no tempo das águas ela dá doce, mas não fica tão doce igual o tempo seco, tá? O brix dela é menos. Valdeci, aqui no canal Flores e Terapia eu falo muito de praga nas flores, né? Que as pessoas perguntam muito sobre isso. Que tipo de pragas o senhor enfrenta no cultivo de uva? Hoje o pior praga que a gente tem é chama míldio, tá? Existe tranquinose também, mas é muito pouco, mas meu problema mais é míldio. A gente tem que fazer combate nele desde a floração, desde a poda, começou a floração até formar o chumbinho da uva para amenizar a situação, senão perde tudo. E tem que ser um inseticida muito forte que você tem que usar para isso? É muito caro esse inseticida? Não, o inseticida é caro, mas não é inseticida forte, né? Um inseticida apropriado para matar o fungo. Eu vou pedir para o seu Valdeci mostrar os vinhos que ele produz aqui. Vamos lá, seu Valdeci? Olha, nós temos aqui, que é o Rosé Suave, tá? Feito da Moscato Rosé, tá? É um vinho muito bom, vinho bem leve, parece um cap cooler, tá? Muito saboroso. A gente tem aqui o tinto suave, o tinto seco, que é feito tanto de Isabel como da Violeta, tá? São duas uvas que a gente usa para fazer o tinto seco. Nós temos o tinto suave também, fazemos da Violeta e Isabel. Quanto tempo para uma safra, quanto tempo para fazer um vinho desse, para da produção, né, do plantio até ele engarrafado aqui, mais ou menos quanto tempo? Ó, do tempo que a gente poda a uva até produzir a uva demora 4 meses. Aí a uva já é pronta, até fazer o vinho jovem ainda, 6 meses para a fermentação dele, tá? Após 6 meses já pode consumir ele. Então,
em torno de um ano, uma média de um É, ano para média você de um ter ano, né? da uva até Isso. até engarrafado. Tá engarrafado. E também a gente trabalha com suco integral, tá? De uva. Trabalhamos com geleias, tá? Com açúcar, sem açúcar. E quem quiser adquirir o seu vinho, procura como faz o que, seu Valdecir? A comercialização hoje é feita só em meu escritório, tá? E em eventos. Porque a gente não tem uma legislação que permita a gente colocar no mercado, tá? Nacional, assim, tipo assim, Brasília a gente tem uma legislação. Não temos, não posso colocar no mercado. Se eu mandar para outro estado é pior ainda, que lá são outra legislação. Se eu mandar para outro país não pode também. Aí tem que ter CIF, tem que ter outra legislação totalmente diferente, tá? Isso acaba limitando, né, o produtor de vender o seu vinho, né? Ah, com certeza, né? Eu fico muito restrito só no escritório e nos eventos, né? Aí fica muito complicado pra gente. Quantos produtos da uva o senhor consegue tirar aqui? Ó, eu consigo tirar o vinho, o suco, a geleia e a bagaceira, que é a pinga, né? Seu Valdecir, muito obrigado pela conversa, muito enriquecedor. Boa sorte no cultivo de uva. Que o senhor tenha sucesso aqui na feira, tá bom? Ah, muito obrigado, agradeço a você. Uma outra coisa que está tendo aqui na feira é a exposição de flores e do artesanato. Vamos conhecer essa parte aqui também, que é dos produtores aqui do Centro-Oeste. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. Olha o tamanho dessa orquídea de raiz aérea, olha só o tamanho. Que maravilha, hein? E aqui no DF tem uma produção também muito grande de plantas ornamentais. E eu estou aqui com a Letícia e o Lucas, que são produtores de suculentas. Nós vamos conversar com eles sobre essa planta maravilhosa. Lucas, começar contigo. É muito difícil cultivar suculentas aqui no Centro-Oeste? Não é difícil cultivar suculentas aqui no DF, porque o clima é seco, então elas se adaptam bem. Exceto as espécies importadas, né, que vêm de lugar de frio, que para se adaptar aqui é um pouco mais complicado, mas as espécies que são produzidas aqui no Brasil, elas não são difíceis. O principal fator do clima aqui no DF é na época de chuva. Na época da chuva elas tendem a morrer por excesso de água, e normalmente o pessoal tende a fazer estufa, né? Para aguentar esse excesso de água. Como é que são as vendas da suculenta? O pessoal aqui do Distrito Federal gosta muito dessa planta? Gosto. Aqui no DF tem bastante colecionador. Tem pessoas que dão um valor agregado muito grande para essas espécies importadas, por ser colecionador. Então tem espécies que variam de 5 até R$1.000, vamos supor. Então tem espécies bastante valiosas, bastante procuradas. É um ramo que vem crescendo muito aqui no Centro-Oeste. Passa aqui para a Letícia. Letícia, a suculenta deve ficar no sol ou na sombra? As suculentas, a gente tem umas que gostam de uma meia sombra, que não é aquele sol forte, que são as da família das aortas. Já as da Echeverias têm uma preferência melhor pelo sol. Quanto mais sol, melhor para elas, melhor para a coloração, melhor para o desenvolvimento. Elas não correm risco de ter tanta doença, porque a suculenta, quando ela fica mais na sombra, elas têm uma maior chance de receber uma proliferação por pragas. E no sol não, elas criam uma maior resistência, porque elas também recebem a vitamina do sol, então elas ficam mais resistentes a pragas. Isso que eu ia te perguntar, sobre pragas, né? Eu recebo muitas perguntas do pessoal que acompanha o nosso canal sobre pragas. Quais são os tipos de pragas que a suculenta enfrenta? Mais cochonila, cochonila carapaça, tem fungo, também tem bastante. Principalmente os fungos, eles são mais da época da chuva. Na época da chuva surge vários tipos de fungos. Tem suculentas que elas têm os próprios fungos dela, que só dá um tipo de fungo, mas tem suculentas que são vários outros fungos. Também tem as formigas que trazem as cochonilas para raízes. Aí geralmente a gente indica naftalina. Naftalina é muito bom para cochonila de raiz, porque funciona assim. As formigas se alimentam do açúcar da cochonila e a cochonila se alimenta da planta. Então é um parasita.
E quando a gente coloca naftalina no fundo do vaso, nem a cochonila e nem a formiga consegue sobreviver com o cheiro da naftalina. Aí é muito bom para a planta, porque não tem os parasitas sugando ela. Que legal, tá vendo, pessoal? Dica valiosa, naftalina contra cochonilha de raiz principalmente, não é isso? Ok. Lucas, e qual é a suculenta que o pessoal mais gosta? O pessoal aqui no DF gostam bastante das Echeveres, que tem uma coloração mais forte, e são plantas com tonalidade melhor, são mais gordas, assim, né, vulgarmente falando. O pessoal gosta muito desse tipo de planta. Essas plantas também o pessoal procura muito. Eles gostam muito desse tipo, essa aqui mesmo é uma espécie importada. Letícia, e sobre a rega? Isso é outra coisa que o pessoal fica perdido na hora de cultivar uma planta, né? Como é que é a rega da suculenta? Quando as suculentas elas são cultivadas em estufas, elas têm uma rega mais diferenciada, porque a estufa é um ambiente mais quente, mais seco. Então, geralmente, quando está em época da seca, né, a gente molha 2 vezes na semana. Mas quando é cultivado em casa, a gente recomenda molhar 1 vez por semana. Porque assim, não tem um risco da planta morrer com excesso de água e nem por falta de água. E em tempo de chuva, de 15 em 15 dias. Lucas, e sobre adubo? Que tipo de adubo a suculenta precisa para se desenvolver? Quando a gente faz a plantação da suculenta, a gente já usa terra comum, a gente usa também adubo de gado, areia lavada e carvão e palha de arroz carbonizado. A gente faz essa mistura e esse tipo de adubo, que é o mais orgânico, ele é usado na plantação. Após o enraizamento da planta, a gente começa a usar o MAP, que é esse adubo branco. Ele tem muita base de fósforo, a composição dele é muito forte, muito mesmo. E ele ajuda muito no enraizamento. A planta, quando está enraizando, ela precisa muito de fósforo. E esse adubo também ele é muito usado para floração. Já a parte de coloração, a gente gosta de usar cloreto de potássio. Ele age muito na parte de coloração. É um adubo que o pessoal usa na produção de melancia, que dá aquela coloração vermelha e o gosto. Então a gente usa também essa parte. Normalmente a gente coloca, como a gente é uma produção maior, a gente usa toda semana. Mas para os nossos clientes a gente indica a cada 10 dias. Como é em casa, né, não tem aquela necessidade da planta tão rápido. No caso da gente, a gente usa toda semana. Pode ser feito tanto via foliar, no pulverizador manual, na folha, como você molhar a raiz, substituir a rega. Pode também, normalmente. Eu particularmente prefiro substituir a rega, porque vai agir direto na raiz. Se ficar alguma água acumulada na folha no outro dia não tem perigo por causa do sol, então eu particularmente prefiro a rega. Pessoal, muito obrigado pela entrevista, tá? Eu quero ir lá conhecer a produção de vocês, já vou deixar aqui, já vou me autoconvidar para ir conhecer a produção de vocês, mostrar aqui o pessoal que está em casa, tá? Mostrar a produção bem legal, né? Como é que vocês fazem isso, né? De forma bem artesanal, né? No caso, né? Muito sucesso com as vendas, tá? Tudo de bom para vocês. Pessoal, muito legal essa feira. Eu fiquei surpreso com a quantidade de produtores de uva que tem no Distrito Federal. A gente pensa que a produção é restrita ao sul do país, mas não. Aqui no DF tem muita produção de uva, de vinho, enfim, de vários produtos derivados da uva. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei, clica no link para se inscrever e ativa o sininho para ficar sempre bem informado sobre o cultivo de uva e de todas as plantas. Até o próximo vídeo. Tchau!